Olá, eu sou Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Bom, em junho deste ano, nós aqui do canal fizemos um vídeo para você sobre as passagens bíblicas que podem ser explicadas pela ciência. Eu detalhei alguns trechos da Bíblia e qual a possível explicação para eles. Mas será que, ao contrário do que eu contei naquele vídeo, os cientistas podem comprovar algum acontecimento bíblico? Se você acha que a ciência e a religião não conseguem andar juntas, saiba que está redondamente enganado. Obviamente, existem histórias que nem mesmo os estudiosos explicam, mas isso não significa que são mentirosas, não é? Para começar, eu vou falar sobre o famoso tanque de Siloé, ou piscina de Siloé, como você preferir. No livro de João, ele conta a história de Jesus fazendo um cego recuperar a visão, colocando argila em seus olhos e pedindo a ele para que lave os olhos em água do tanque de Siloé. Para quem não sabe, esse lugar, supostamente, era um grande reservatório em Jerusalém durante o Antigo Testamento, mas foi destruído por invasores vários séculos antes do nascimento de Jesus. Depois, a piscina foi reconstruída em várias ocasiões, mas não houve outras menções de uma versão dela no primeiro século. Durante muito tempo, estudiosos não acreditaram na existência desse tal poço, afirmando que João apenas estava tentando ilustrar a passagem. Porém, no ano de 2004, alguns operários que trabalhavam nos encanamentos da cidade velha de Jerusalém acabaram encontrando 2 degraus que levavam à piscina, exatamente onde João tinha dito que ela estava. Os arqueólogos rapidamente assumiram o controle e fizeram a escavação do tanque de aproximadamente 69 metros de comprimento. No local, também encontraram moedas e cerâmicas que datavam de uma época próxima a Jesus. 4 moedas de Alexandre Janeu foram localizadas na piscina. Janeu governou Jerusalém de 103 a.C. a 76 a.C., o que significa que o tanque foi construído bem antes da época do Homem de Nazaré. Além disso, os arqueólogos descobriram outras 12 moedas que foram datadas de 66 a 70 d.C., indicando que a piscina ainda existia quando Jesus esteve vivo. Todos esses objetos achados no local nos dão uma estimativa de quanto tempo a piscina foi usada. Uma rolha de garrafa de pedra e cacos de cerâmica também ajudaram a confirmar a data. A piscina pode ter sido utilizada para banhos, natação ou mesmo para fornecer água potável aos residentes da cidade. Algumas pessoas acreditam que os judeus que faziam as peregrinações obrigatórias a Jerusalém submergiam ritualmente no reservatório antes de irem ao Templo de Jerusalém. Como Jesus também teria feito essas peregrinações, faz sentido que ele realmente pudesse ter passado naquela localidade. No primeiro livro dos Reis, é contada uma história sobre a construção de um muro ao redor de Jerusalém. A obra, feita pelo rei Salomão, foi confirmada pela ciência em 2010, quando um arqueólogo descobriu tal parede, junto a outras estruturas defensivas, que parecem datar da época de Salomão, mais ou menos no século X a.C. O muro, de cerca de 70 metros de comprimento e 6 de altura, está localizado onde Jerusalém terminava naquela época, abrangendo a cidade de Davi, que agora é um bairro, e o Monte do Templo. Entre as outras estruturas encontradas, a equipe também achou uma torre de guarda, um portão que acessava a parte real da cidade e um edifício. Para o grupo de arqueólogos, apenas o rei Davi ou seu filho, o rei Salomão, poderiam ter construído tal estrutura naquela época. Estatuetas e fragmentos de grandes potes de cerâmica descobertos ao redor da portaria datam do final do século X a.C., o que os colocaria na era de Salomão. Os cientistas acreditam que essa foi a primeira vez que uma estrutura daquela época foi encontrada.
e pode estar correlacionada com as descrições da construção de Salomão em Jerusalém. Segundo a Bíblia, esse rei edificou com a ajuda dos fenícios, que tinham fama de serem excelentes construtores. O Templo de Salomão e o seu novo palácio, e depois o cercou com a tal parede. Sabe qual outras histórias das Sagradas Escrituras que podem ser explicadas pela ciência? A do gigante Golias. A luta dos israelitas contra os filisteus durou cerca de 40 dias, tempo em que os filisteus enviaram o seu campeão, o gigante Golias, para desafiar qualquer israelita para um combate. Eles foram massacrados e humilhados por Golias, até o jovem Davi se candidatar ao confronto e derrotar o oponente com um golpe nos olhos. Mas será que o tal filisteu era realmente um gigante? Será que ele não poderia, por exemplo, ter algum problema de saúde que era desconhecido pelas pessoas da época e que o fazia ser gigante? Para muitos estudiosos, ele sofria de acromegalia, uma doença que faz a glândula pituitária produzir o hormônio do crescimento em excesso. Existem algumas partes da Bíblia que podem comprovar isso. Por exemplo, é dito que Golias é levado para o campo de batalha por um assistente. Mas por que um guerreiro tão forte e poderoso precisaria de um assistente? Provavelmente porque Golias não conseguia enxergar muito bem, assim como qualquer pessoa acometida pelo gigantismo. Além disso, quando o guerreiro filisteu avistou Davi, ele zombou do adversário, dizendo algo como: "Sou eu algum cão para vires a mim com paus?" Porém, é descrito que Davi carregava apenas um bastão de pastoreio, o qual Golias refere-se no plural. O fato é que a acromegalia também causa visão dupla, o que explica a fala de Golias. Isso não quer dizer que ele realmente foi um gigante. Na verdade, a média de altura das pessoas dessa época era bem menor do que os dias atuais. Então, alguém com esse tipo de problema de saúde poderia sim ser considerado um gigante. Não há comprovação científica de que a história de Golias é verdadeira, mas de acordo com a ciência, essa passagem não pode ser considerada tão absurda assim. Talvez o texto da Palavra de Deus que causa mais controvérsia entre muita gente é o que diz que Noé colocou um casal de cada espécie de animal da terra dentro de uma arca durante o dilúvio. Você acha que essa história é um pouco absurda? Pois fique sabendo que, segundo a ciência, isso é possível. No ano de 2014, 4 estudantes de física da Universidade de Leicester, na Inglaterra, usaram as descrições fornecidas no livro de Gênesis para a construção da Arca de Noé. Eles queriam saber se a arca de 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 cúbitos de altura realmente flutuaria. Para quem não sabe, um côvado é uma unidade de medida usada pelas civilizações antigas, que é basicamente o comprimento da ponta do dedo médio de uma pessoa até o cotovelo, que os alunos padronizaram em aproximadamente 48 centímetros. De acordo com o resultado do estudo, essas medidas indicam que a arca teria cerca de 145 metros de comprimento e 24 de largura e 14 de altura. As dimensões são como as de um pequeno cargueiro. A Bíblia diz que a arca era feita de madeira de gofer, algo que no mundo moderno seria semelhante ao pinheiro ou ao cipreste. Os estudantes usaram a cipreste para fazerem os cálculos. Vazia, eles calcularam que uma arca de cipreste pesaria aproximadamente 1.200.000 quilos. Em seguida, os alunos tiveram que determinar quanto peso a arca poderia carregar sem afundar. Eles sabiam que a densidade da arca não poderia ser maior que a da água. Caso contrário, o navio afundaria. Portanto, supondo que o navio tivesse o formato de uma caixa, o peso máximo que ele poderia suportar sem afundar seria de quase 51 milhões de quilos.
Isso daria, mais ou menos, cerca de 2.100.000 ovelhas. Mas afinal, a arca poderia ter carregado um casal de cada grupo de animal? Existem até 8 milhões de espécies distintas hoje, mas boa parte poderia sobreviver a uma enchente sem ser trazida para a arca. Além disso, os estudiosos da Bíblia observam que Gênesis se refere a 2 de cada espécie criada, o que provavelmente se refere a um número menor de animais do que 2 de cada espécie distinta. Supondo que toda a vida aquática permaneceu no mar, os alunos estimam que apenas 35.000 pares de animais precisariam ser levados a bordo, o que a arca seria facilmente capaz de suportar. Como Noé conseguiu colocar todos esses animais dentro desse compartimento flutuante? Aí a história se complica. A ciência não tem explicação para essa façanha, mas alguns cristãos acreditam que o homem construiu a arca em um terreno alto e que Deus simplesmente fez a maioria dos animais migrar para o local antes da enchente. Essas foram algumas das passagens bíblicas que podem, de certo modo, serem confirmadas pela ciência. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve no canal Fatos Desconhecidos. Até a próxima. Tchau.